Saião e Aline, por que essa perseguição desde o começo? O que que tem de Bom, diferente e por que que o povo de Israel foi escolhido? então vamos lá. Eu vou que depois a Aline complementa aí o que acontece. A confusão Só para deixar claro, assim, porque são duas coisas até paradoxais. É o é, povo escolhido de Deus e é o povo mais perseguido. Que faz sentido para mim, mas para a é. pessoa falar, como assim? Deus não protege, né? Então, vamos lá pelos dois lados da questão, né? A escolha divina não é uma escolha para dizer assim, vocês são mais legais que os outros. A Bíblia mesmo diz, olha, vocês eram o menor dos povos. Então você olha o mundo antigo, olha Israel, cá Não entre seria uma nós, escolha, Israel é não seria a escolha mais provável se fosse pensar em importância. Israel é café com leite. É? Israel é o 15 de Piracicaba, entendeu? Da antiguidade. Não É o tem. Santos. Oh, peraí. Aí não, né? Aí Tô você chutou o brincando, balde. tô Irmão. brincando. Depois nós vamos resolver isso depois. Acho que a inimizade vai ficar em outro patamar aqui. Mas o lance é o seguinte. Em vez de babilônios, em vez de assírios, egípcios, o pessoal que era o bambambam do passado, né? Deus escolhe, mas escolhe de uma maneira muito interessante. Ele, assim, na experiência humana, que se perdeu do ponto de vista fraternal, ético e até mesmo na relação com Deus, Deus diz o seguinte: vocês vão ter uma missão, vocês vão ser um reino sacerdotal, vocês vão fazer o meio de campo, né, para mostrar para as nações, para os povos, né? Você pega o Terrilim, o Salmo, você tem umas coisas tão legais assim, ó, que diz, né? Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então Israel tinha essa missão desde o começo. Agora é o seguinte, a realidade da experiência humana é brutal, desde os tempos antigos. Então, quando esse povo aparece nesse cenário, ele cria uma série de resistência. A identidade israelita na Bíblia, ela surge na libertação de uma escravidão. Exato. De um povo. Então, não só a experiência de Israel é uma experiência dolorida, é uma experiência, vamos dizer, com esse foco de missão, e assim, eu não sei se, talvez vocês vão discordar os dois de mim, né? Mas Deus não ajuda, Deus ainda pega pesado, diz, olha, eu liberto vocês, mas em vez de botar na terra, vou jogar no deserto. Deus cria uma situação de instabilidade com o foco de levar esse pessoal a crescer. E curiosamente, né, apesar de cristãos e judeus não se entenderem muito bem, a coisa mais curiosa, com Jesus, Jesus é um indivíduo vencedor que morre na cruz, destruído pelo Império Romano. Ele é condenado e julgado romanamente, e a proposta de Jesus é assim, a gente enfrenta um mundo perverso e mau com uma proposta de mudança de vida interior que tem um enfoque muito... Então, assim, esse é um elemento. Agora, a confusão começa por quê? No primeiro século, e os estudos recentes mostram isso, né? Tem estudiosos, assim, inclusive israelenses de alto padrão, que entendem hoje o que estava acontecendo no primeiro século. É verdade que o templo estava corrompido, é verdade que havia uma confusão de política com religião, não sei se você já viu isso em algum lugar, né? É verdade que tinha uma série de complicações, e Jesus, vamos dizer assim, ele está num cenário oposto a essa realidade. Então ele tem um embate com essas pessoas, e aí a liderança religiosa, tanto que representava o templo como quem se achava no controle da lei, entra em confronto com Jesus. Então, no começo, aí que está o engano, não é o judeu, mas os líderes religiosos perseguem o movimento de Jesus e dos primeiros seguidores de Jesus. Isso tem a ver com esse contexto. Quando isso se desdobra para outra realidade, essa leitura enviesada, mal interpretada, né? Por que o Novo Testamento critica os fariseus? Porque eles eram o melhor tipo de pessoa que existia. O fariseu era o cara mais sério. Era o cara que fazia o quê? Ele ia estudar a lei, ia estudar a Torá, ele ia decorar esses textos e tentar colocar a coisa na vida. Mas alguns chegaram num exagero tão grande, como alguns religiosos de Israel chegam hoje, e também no ambiente cristão, e acabavam perdendo a finalidade. Na tradição judaica tem uma palavra muito legal chamada kavaná, que é a intenção por trás do negócio. Então, aí como se diz, deu ruim,
né? E os romanos foram espertos, porque eles estavam incomodados com os judeus. Quem são os cristãos? É um novo tipo de religião que tem ligação com esses judeus. Eles não aceitam o imperador como Deus, esses caras são chatos, eles não se submetem como escravos, eles vão fazer o seguinte, vão botar um contra o outro. E eles alimentaram um conflito. Quando a cristandade, no meu entendimento, se perdeu, porque ela chegou ao poder e ela se tornou muito mais, vamos dizer assim, romanizada, aí eles falaram, bom, o judeu não vale mais nada, a gente pegou o lugar dele. Mas o cara tá aí. Como ele tá aí? Vamos bater nele. E aí o pau quebrou e a gente tem uma história horrorosa de judeus assassinados em nome de Jesus. Mas Jesus mandou a gente amar o inimigo. Então que doideira é essa de você matar os parentes dele? Você é maluco? Entendeu? Aí a coisa realmente ficou muito esquisita. Eu acho que a gente tem essa tendência humana, tanto no passado como nos dias de hoje, de olhar o estranho, o outro, como um grupo. Então, seguidamente, as pessoas me perguntam, como os judeus comem? Como os judeus se vestem? O que os judeus acreditam? São 16 milhões de pessoas. Eu me visto diferente. Como se fosse uma coisa... Da minha irmã, quer dizer... Aline, é verdade, onde há dois judeus reunidos há pelo menos 7 opiniões diferentes? Exatamente. E o povo de Israel é um povo extremamente diverso, tanto nos tempos bíblicos, como o Sayão falou, como nos dias de hoje. Mas as pessoas querem saber os judeus e colocam todo mundo numa mesma caixinha. E por isso, principalmente no início, aquelas pessoas que começaram a adotar o cristianismo, que não conheciam Israel e o povo de Israel, começavam a olhar os judeus como um bloco. E daí pegavam como exemplo de judeus os líderes do templo. Os essênios, que eram um grupo judaico, eram contra os líderes do templo. Boa parte da população de Jerusalém era contra os líderes do templo. Quando eles olham, eles usam... Parece que estava todo mundo aceitando... É o estereótipo. Por isso, as pessoas me perguntam, às vezes, quando a gente está na Via Dolorosa, eu estou guiando os grupos, eles me perguntam, mas por que os judeus pediram para matar Jesus? Todos os judeus pediram para matar Jesus ou era meia dúzia de pessoas que estavam ali no dia? Então, todo mundo pega e muitas vezes, quando teve perseguições aos judeus ao longo da história, se usava Judas como modelo. Então tem aquela coisa, malhação de Judas, e se queima a imagem de Judas. Sim, Judas é um exemplo de judeu? É. Os outros 11 apóstolos também são. Jesus também. E Jesus também. Jesus era judeu? Mas por isso, a gente tem 12 apóstolos judeus. Jesus era judeu, todo mundo ali praticamente, tirando os poucos romanos que tinham ali no meio, todo mundo da história era judeu. As pessoas que estavam, os 11 apóstolos, como eu falei, judeus, uns dias antes, quando Jesus estava entrando pelo Monte das Oliveiras e a população recebe ele com ramos e canta e dança para ele, eles são judeus. Exato. E também a meia dúzia de babaca que estão lá gritando crucifica, crucifica, também eram judeus. Estão hoje no Twitter xingando esse mesmo pessoal. Então, mas sabe o que eu acho bizarro, Aline? Pilatos é romano. A galera que oficialmente matou Jesus eram romanos. Ninguém fica pichando. Porque o romano é isso, porque o romano é aquilo. Então é um negócio esquisito, né? Porque talvez o romano virou a Itália e judeu é judeu. Eu acho que Então, mas não dá. Quer ver, tem um lance o seguinte. No mundo eram as leis romanas, né? Sim, a crucificação é romana, não é dos judeus. Não, a crucificação é totalmente romana. Tá cheio de gente bem sucedida no mundo. Se o japonês se dá bem, o japonês é inteligente, o cara fez isso. Se o alemão, se o americano, se o suíço, se o italiano vai... O judeu se deu bem, o cara aprontou alguma coisa, deve ter roubado. Então tem alguma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Mas onde vem essa raiz desse problema? Então, primeiro tem tem historicamente uma rixa entre os cristãos e os judeus. Começa lá no início. A gente está falando quando o cristianismo sai de Israel e o cristianismo começa dentro do Império Romano, também tem um pequeno problema. Quem mandou crucificar Jesus foi Pôncio Pilatos, que era romano. Agora pensa que tu é um cidadão romano e tu vai dizer, ok, quem matou a Jesus foi nosso líder? Não. Foram os líderes deles. Então teve muito isso ao longo da história, que o pessoal pega a Bíblia, e a Bíblia é tá ali escrita a história. Tinha judeus gritando, tinha judeus a favor, tinha isso, tinha aquilo, tinha Pôncio Pilatos, e a galera
convenientemente lê a Bíblia da maneira que quer. Então tem essa questão histórica e também tem uma segunda questão que ao longo da história se precisou de um bode expiatório. E, infelizmente, o povo de Israel, por muitas vezes, foi usado como bode expiatório. Começa a peste negra na Europa. Quem causou a peste negra? Os judeus. O que se fazia? Se matava os judeus da cidade, se expulsavam os judeus. E isso ao longo da história, quer dizer, muitas vezes se pegava... Qual é o problema da pobreza pós-guerra na Alemanha? Exatamente. Judeus. Os judeus, quer Colocaram dizer, a culpa a Alemanha, entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, estava completamente falida. Destruída. Por quê? Porque eles começaram a Primeira Guerra Mundial, eles perderam a Primeira Guerra Mundial, mas em vez de dizer a culpa é nossa, eles falavam de um bode expiatório. Que bode expiatório é melhor que os judeus? Porque eles diziam, a gente está falidos, por quê? Porque a gente está endividado. De quem são os bancos dos judeus? Que não é uma verdade, mas isso é um antissemitismo. Banco dos judeus, então vamos atrás dos judeus. E o que acabou é que se precisa muitas vezes da história um bode expiatório, e os judeus são um bom bode expiatório, porque são uma população estranha. A maior parte das pessoas ao longo da história não tinha relação com os judeus. Porque não conhecia, ouvia da Bíblia, ouvia de algum lugar, então acabou que virou um bode expiatório, e isso gerou muitas vezes perseguições, e infelizmente a gente vê como isso termina no Holocausto e outros péssimos Eu acho que capítulos. tem dois elementos aqui que chamam a atenção. Primeiro, assim, o judeu, historicamente, né, antes do que a gente chama de Haskalah, que é o movimento moderno que influencia o judaísmo do século XIX para cá, que traz desdobramento com mudanças dentro desse contexto, os judeus vivem religiosamente. Então eles têm os seus costumes, as suas práticas. Então esse tipo de jeito de ser é estranho. Quer dizer, é um grupo, é uma comunidade que está lá. Né? Pega a realidade de São Paulo. Você tem minorias aqui de bolivianos, você tem minoria de chineses, de angolanos, de vários tipos de pessoas. Então, no meu entendimento, é o seguinte, enquanto essa minoria está lá no canto deles e eles não estão incomodando e não estão ocupando um cenário muito favorável, a gente não está nem aí. Quando os judeus, por uma série de razões, até por causa de princípios que existem na própria Bíblia, por causa de uma atitude diante da vida, prosperaram e começaram a ter posições, isso traz o que? Inveja. Por exemplo, no ambiente da Alemanha, né, aí no contexto do começo do século XX, muitos judeus rapidamente subiram dentro da academia alemã. Tem muitos estudiosos, pensadores de expressão. Albert Einstein, Sigmund Freud, parte da elite acadêmica era judaica. Um desses indivíduos extraordinários é Stefan Zweig, veio viver no Brasil e amava o Brasil. Tem um museu dele lá em Petrópolis, né? Aí o que acontece? Esse pessoal começa, peraí, o lugar do judeu é no gueto dele lá, fazendo as coisas estranhas. Agora, o cara está dando aula aqui na Universidade de Frankfurt? Não, peraí, aí não. Aí começa, eu acho que existe uma atitude de hostilidade por inveja. Esse é o meu entendimento, né? Agora, um outro lado eu não entendo. Aí a Aline vai explicar para mim por quê. Eu não consigo tirar na minha cabeça que é uma coisa espiritual. Porque eu conheço gente que nunca viu um judeu, que nunca foi para Israel, não tem tradição religiosa nenhuma e o cara odeia a priori. Ele já fica falando mal. E eu nunca vi isso. Eu detesto os finlandeses. A Mongólia é horrível. Eu não quero nem ouvir falar de Nauru, né? Então não dá. O cara ele é contra Israel. E não é. Existe antissemitismo de base religiosa infundada. Existe antissemitismo racista, né, que tem aí uma sintonia com as ideias nazistas, e existe antissemitismo hoje contra o Estado de Israel, né, que se disfarça de movimento libertário, mas o cara não fica bravo com a Coreia do Norte, o cara não se revolta contra o lugar, ele simplesmente bate em Israel. E eu conversando com algumas dessas pessoas, assim, existe um ressentimento, uma espécie de coisa lá dentro do indivíduo que eu não consigo entender de outra maneira, a não ser como uma predisposição espiritual do mal, no meu entendimento. E até isso para mim é forte, porque eu sei que os nazistas, por exemplo, estavam muito envolvidos com o ocultismo pesado. Sim. Então não faz sentido. Eu não sei te dizer uma justificativa, mas eu vejo e eu sinto isso na realidade. O Estado de Israel é o tamanho de um ovo. O Estado de Israel é super pequeno.
A gente está falando hoje em dia, se a gente tiver muita boa vontade, Israel chega a 10 milhões de habitantes e olha lá. É um estado pequeno, no meio do Oriente Médio, sem petróleo, sem riquezas naturais. Abre o noticiário, todos os dias se fala de Israel. E se passa horas e horas. Qualquer coisa que acontece em Israel vira notícia. Por que vocês não falam de todo o Oriente Médio? Vai falar do Irã, vai falar dos nossos vizinhos, vai falar do Líbano, que está sendo destruído, quer dizer, da Síria. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas se fala de Israel todo o tempo. Isso me chama atenção. Às vezes tu vai falar com alguém que não tem muito conhecimento sobre Israel, pergunta qual o tamanho de Israel e a população, a pessoa acha que é um país grande, importante, com população. A gente é o tamanho de um ovo, uma população pequena. E o judaísmo é a mesma coisa. Todo mundo no mundo ocidental sabe da existência do judaísmo, sabe que existe Israel. A maioria não tem conhecimento, mas sabe que existe e tem opinião. Todo mundo tem opinião em relação aos judeus, todo mundo tem opinião em relação a Israel. E infelizmente essa é uma realidade. É a realidade de que a Alemanha nazista decidiu... Só para ter uma ideia, a Alemanha nazista, que o foco de Hitler, quando ele fala do Mein Kampf, do livro dele, Minha Luta, o foco é contra os judeus. Naquela época tinha menos de 1% de toda a Alemanha eram judeus. Menos de 1%. Por que se incomodar tanto, então? E o foco da ideologia dele era contra os judeus. Nossa. Ele, obviamente, perseguia também testemunhas de Jeová, negros, ciganos, mas tinha populações inteiras lá vivendo que ele também odiava, mas o foco dele era contra os judeus. Ele vai massacrar várias minorias, homossexuais, várias, mas o foco dele contra os judeus é uma coisa que não é proporcional ao número de judeus, à importância que a comunidade judaica tinha, apesar de ter muita gente que estava ali, mas era assim, é meia dúzia de gato pingado, porque não tinham tantos judeus morando lá. Se calcula mais ou menos 500 mil judeus na Alemanha e a população mundial era 18 milhões. A maior parte dos judeus estava no leste europeu, na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, e não interferia diretamente na Alemanha. Então, de fato, não faz sentido. Agora, teve um movimento assim racista, tem um livro interessante que a editora Perspectiva lançou, chamado O Mito Ariano. O autor chama-se Leon Poliakov. E ele descreve um pouco essa obsessão no ambiente europeu, quando eles começaram a fazer leituras indevidas da biologia, para tentar provar uma pretensa superioridade europeia, e aí desclassificando o judeu é semita, não tem nada a ver. E o Hitler capitalizou em cima disso, né? A Alemanha nazista capitalizou, e aí, em função desse cenário, claro que sempre houve judeus bem-sucedidos, mas a Aline sabe muito bem comigo que tem judeu pobre. Tá cheio, em Jerusalém você tem um bairro onde tem judeus que vivem simplesmente como todo mundo, trabalha, paga as contas e não tem esse negócio que todo judeu é milionário, é doideira, né? Não é fato. E aí então criou-se esse estereótipo, que é o judeu, né, que foi caricaturizado, né, como um mega... O judeu é caracterizado como o inventor e o dono do comunismo, o responsável por todas as atrocidades stalinistas. Ele é visto como o Rockefeller da vida, o dono do capitalismo, qualquer coisa, né? Eu acho que o Santos deve estar perdendo, deve ter algum judeu fazendo alguma coisa lá. Você conhece a história do cara que falou: rapaz, eu detesto esses judeus, vi que os caras só vivem fazendo bobagem. Mas o que eles fizeram? Eles afundaram o Titanic. Como assim o Titanic? Mas assim, foi um iceberg. Mas Rosenberg, Goldenberg, iceberg. Eu vou saber quem foi. Então é mais ou menos por aí, não tem sentido. Não, esse estereotipo dos judeus serem ricos, dos judeus serem feios também. Eu vi umas charges antigas, né, com aquele nariz para baixo, né? Já viu isso daí? Se eu pudesse dizer que é só antigamente, não, ainda tem charge assim. Charge com aquele chapéuzão, né? Sim, bem curvado, né? barrigudo, carregando assim malas de dinheiro. Mas não é só no passado. Eu fui para a Rússia, isso já há alguns anos atrás, pré-pandemia, pré-guerra. E a gente estava no mercado de artesanato comprando lembrancinhas. Daí eu comprei uma bonequinha, um pingentinho, bonitinho, e daí tinha as matriushkas, que são aqueles bonequinhos que tu vai tirando, e daí tinha uma linda lá. E daí eu fui abrindo para ver, e daí eram personagens diferentes, e daí eu abri, eu acho que a segunda ou terceira era um judeu, narigudo, com chapéu e carregando sacos de dinheiro. Nossa. Literalmente. Isso a gente está falando o quê? Há 5 anos atrás, na Rússia,
o estereotipo do judeu que a gente vê em caricaturas da época do nazismo existe até os dias de hoje. Então, eles achavam engraçado. Então, tinha o personagem, tinha o chinês, tinha isso, tinha aquilo, tinha o judeu também. E daí eu fechei e disse, não, obrigada, não vou comprar isso. E eu vi essa caricatura depois em mais de um lugar. Quer dizer... Ainda existe. Perpetuando ainda essa existe. ideia, né? E eu cresci ouvindo isso. Quer dizer, minha mãe é muito bonita e eu cresci ouvindo, ai, tua mãe é tão bonita, nem parece judia. Nossa. Eu ouvi isso. Eu tenho que lembrar, eu sou do Rio Grande do Sul, então também lá as coisas são um pouco diferentes, tem muita colônia alemã lá. Mas eu cresci ouvindo isso. E eu vi isso também muitas vezes na minha vida adulta. A que eu achei mais engraçada chega a ser um pouco contraditório, obviamente, mas eu estava dentro do Museu do Holocausto, a gente estava para começar o passeio, eu ia guiar lá dentro, e tinha atrás de mim aquele painel, bem no início está escrito antissemitismo, Sim. e tem ali as fases e tipos de antissemitismo, e daí chega uma senhora assim, super querida, uma senhorinha brasileira, ela começa a mexer no meu cabelo, e olha assim, ai, tu é tão bonita, tu não parece judia, dentro do Museu do Holocausto. Antissemitismo atrás. E daí eu disse, ai, muito obrigada, senhora, a gente vai começar o passeio agora, vamos ouvir o passeio, por favor? Nossa. Vamos ouvir as explicações. Então a gente vê isso, infelizmente, ainda enraizado. E também, hoje em dia, tinha um rabino, Jonathan Sachs, que faleceu não muito tempo atrás, que ele fala que o antissemitismo é como um vírus e ele vai mutando. E agora a gente está vendo Vai a se nova. adaptando a cada vai se era. adaptando. Porque se na Idade Média eles literalmente falavam que judeus matavam criancinhas para tomar o sangue, e a população acreditava. A população acreditava que judeus tinham chifre, rabo, comiam sangue, carne humana. As bruxas, muitas das bruxas eram judias ou Não, não? é Não, outro isso departamento. Aí é outra coisa. É outro tá. departamento. Tinham Que eram Os ju- acusadas, né, de serem bruxas. os judeus não são a única população perseguida ao longo da história, teve vários outros que sofreram, mas a gente vê na Idade Média, a Idade Moderna começa muito do antissemitismo, que é o antissemitismo nazista, baseado em raças, depois também tem essa questão econômica, que os judeus são ricos, que a gente tem que odiar os judeus por serem ricos, e hoje em dia a gente tem a última fase do antissemitismo, que é o anti-Israel. Ser pró-palestino não quer dizer que tu tem que ser anti-Israel. São duas coisas diferentes. Tu pode apoiar a criação do Estado palestino, apoiar os palestinos, isso não tem absolutamente nada a ver com ódio a Israel. Mas a gente vê hoje em dia uma demonização de Israel. Então, o que a gente via, por exemplo, há 500 anos atrás, que diziam os judeus matam criancinhas cristãs, hoje em dia a gente ouve o Estado de Israel mata criancinhas palestinas. O mesmo discurso que tinha então, a gente tem hoje em dia, mas focado no Estado de Israel, porque hoje em dia é feio odiar judeu. Antissemitismo, mundo moderno, às vezes não pode dizer, eu não gosto de judeu. Né? Aí então não pode acha outras maneiras de manifestar esse preconceito. Meu problema não é com os judeus, meu problema é com Israel. Que coincidência, que é o único país judeu do mundo. Olha só, não sei se você sabe. Não tem problema com a Coreia do Norte, não tem problema com Assad na Síria, que é nosso vizinho que está massacrando a própria população dele. Tu não tem problema com as ditaduras, todo o Oriente Médio são ditaduras. Tu não tem problema com nada disso, teu problema é com Israel. Eu acho que criticar Israel é válido, apoiar os palestinos é válido, mas boa parte desse movimento anti-Israel é simplesmente a nova fase do antissemitismo. Agora, isso cria um problema que gera o outro lado da questão, né? A maior parte dos judeus, historicamente, tem um pé atrás com a fé cristã. Por quê? Por quê? Porque eles têm um histórico dentro do ambiente europeu, né, que faz parte da cristandade, que é uma cristandade que, vamos dizer, com o tempo vai se afastando da sua tradição primeira e desenvolveu essa atitude antissemita desde dos escritos dos pais da igreja, né? Isso aparece terceiro século, quarto século, até o próprio Agostinho chegou a ser, né? Então você tem isso na tradição católica muito forte. Lutero disse bobagens terríveis contra os judeus, totalmente fora da realidade. E aí o que o judeu fica com o pé atrás? Então isso cria no judeu também um estereótipo, tipo assim, esse cara é cristão, se eu virar as costas ele vai me pegar. Eu tenho certeza que ele nem sabe, mas ele já me odeia. Então isso, eu me lembro de muitas experiências em Israel, que eu tenho ido há muitos anos, né? E aí depois de um tempo o cara falou, mas você é cristão mesmo? Você, mas é professor de teologia, mas você é pastor? Você não parece, né? E o cara, porque ele esperava uma atitude diferente, porque falando francamente, tem um monte de evangélico maluco que gosta de Israel, nem sabe por quê, porque ele é tipo meio fanático, assim, Israel, porque é uma coisa mais assim desse perfil.
E tem o pessoal que não fala nada, mas no fundo ele tem essa interpretação de que o judeu é um problema, então ele detesta o judeu porque o cristão está no lugar do judeu, o judeu está fora. Então quando você vê alguém com sobriedade falando elementos assim, você tem uma relação positiva e favorável, tem convicções cristãs e positivo e favorável com Israel, o cara fica perdido e ele entende, como assim você não tem raiva de mim? Eu me lembro de gente em Israel falando assim, puxa vida, eu nunca imaginei que cristão era esse tipo de gente que nem você e o seu pessoal. Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? A única coisa que a pessoa entendia de cristianismo era o que ela via no estereótipo medieval. Entendeu? Que era tipo assim, você vai morrer amanhã. Era isso? Com certeza. A vida dos judeus da Europa era horrível ao longo da maior parte da história. Gueto é uma palavra que se referia no início a bairros segregados judaicos. Os judeus, o primeiro gueto é o gueto de Veneza, quer dizer, os judeus eram proibidos de morar nas cidades. Se eram permitidos, tinham que ser fechados num bairro e tinha horário que podia entrar e sair. Os judeus eram proibidos de trabalhar na maior parte das profissões. Os judeus... Podia comprar terra. Não podia comprar terra. Muita gente fala, os judeus são donos dos bancos. Sim, alguém já perguntou por que tem judeus, não, obviamente não todos, mas por que tem judeus que trabalham no sistema bancário? Porque os judeus eram proibidos de fazer praticamente qualquer outra profissão. Os judeus não podiam ser parte do exército, os judeus não podiam ser donos de terra, os judeus não podiam ser parte do governo, os judeus seguidamente não eram aceitos em instituições de ensino superior, não podiam estudar. Então os judeus eram proibidos de fazer praticamente outra coisa, e ele dizia, olha, usura tu pode fazer, trabalhar em bancos tu pode. E daí acabou que parte da população judaica foi trabalhar em bancos por falta de opção. Então, essa questão que os judeus foram perseguidos e excluídos, isso acabou também gerando uma bola de neve. Os judeus eram excluídos e por isso, os judeus eram perseguidos e por isso se fechavam. Porque os judeus são fechados, os não-judeus não conheciam os judeus e olhavam eles como estranhos e perseguiam mais ainda. Então os judeus acabaram se fechando por causa das perseguições e porque eles eram fechados, perseguiam mais. E assim foi uma bola de neve. E por isso, até os dias de hoje, muita gente fala, mas eu quero visitar uma sinagoga no Brasil. Por que eu não posso entrar numa sinagoga? Porque a comunidade judaica tem medo. Não sabe quem é a pessoa, né? Não sabe quem é a pessoa. Então, o que acontece hoje em dia, obviamente, o Brasil é considerado um país relativamente com pouco antissemitismo. Tem, mas não é tão ruim como na Europa. Eu posso depois dar exemplos do que eu passei na Europa como judia. Mas, quer dizer, o Brasil é relativamente tranquilo. Mas são séculos e séculos... Sim, séculos e séculos de perseguição. A comunidade acabou se fechando. E para ela se reabrir é uma coisa difícil. Eu estou vendo isso acontecendo, principalmente com o movimento evangélico no Brasil. Está se aproximando da comunidade judaica. A comunidade judaica devagarinho está se abrindo. Tem eventos hoje em dia ecumênicos. Eu conheço pastores que às vezes vão em sinagogas e vice-versa. Então eu tenho visto um pouquinho de abertura, mas são séculos de perseguição. Eu morei, por exemplo, em Londres. Londres, eu morava em Golders Green, que é um bairro judaico. Tem uma linha de trem que se chama The Northern Line, a linha preta. Ela começa no extremo norte de Londres e ela vai descendo, 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 descendo. Tem uma zona da minha parada para cima que são vários bairros judaicos. Então, tu pegava o trem de manhã, quando eu pegava o trem para o trabalho, todo mundo pegava livros em hebraico, ia orando, tava com tzitzit, com os fiozinhos para fora, tava com kippah, tava nos bairros da comunidade. Passava Golders Green, tu via silenciosamente todo mundo tirando o kippah, colocando o chapéu por cima, enfiando os fiozinhos para dentro, fechando o livro. Não porque alguém dizia, galera, chegou a hora. Porque todo mundo que mora lá está acostumado. Eu cresci em Porto Alegre, e Porto Alegre tem neonazista? Tem. Eu cresci com a minha família me dizendo, a comunidade dizendo, não sai na rua com símbolo judaico, não sai com camiseta em hebraico. A chance de acontecer alguma coisa é pequena? Mas pode acontecer. Quer dizer, eu lembro em 2005 que 2 guris da comunidade foram esfaqueados por neonazistas, porque era Yom Ha'atzmaut, era o dia da independência de Israel. Eles foram na Cidade Baixa, que é um bairro que é um bairro de bares, e eles foram sair para beber, para celebrar. E eles decidiram que o dia da independência eles não queriam tirar kippah. E os 2 foram esfaqueados. A propósito, agora, poucas semanas depois, há poucas semanas atrás, finalmente, os neonazistas foram condenados. Isso demorou desde 2005 até agora a condenação. Então, a chance de acontecer é pequena? Mas pode acontecer. Então, a gente cresce
sabendo isso, e a Europa é extremamente intensa. Tem países que são piores. Hoje em dia, a comunidade judaica da França está indo embora. Simplesmente as pessoas estão pegando as coisas na França e estão fugindo da França, porque eles não aguentam mais o antissemitismo. Especialmente no sul, Marselha, Toulouse e que tal. tipo de Teve uma pessoa entrou com uma violência física. Sim, uma pessoa entrou na escola judaica de Toulouse e matou 12 crianças. Literalmente de metralhadora. O que acontece é que tem violência no mundo, tem crimes acontecendo no mundo, e a comunidade judaica, a gente presta mais atenção no que acontece com a gente, obviamente. E por isso a gente acaba sabendo disso. Mas tem atentados. Vira e mexe na França, judeus são mortos simplesmente pelo fato de serem judeus. Teve um caso há não muito tempo atrás que um vizinho matou a vizinha que era judia. E no final deu um bafafá na comunidade porque o rapaz não foi condenado porque ele estava usando maconha, e disseram não, ele não estava lúcido, consciente, por isso ele não foi condenado. Mas foi um crime de ódio. Quer dizer, ele era uma pessoa que já tinha tendências antissemitas, ele tinha postado nas redes sociais, e um dia ele decidiu matar a vizinha que era judia. E não foi condenado. Então isso acontece, e tu não poder na rua, assim, eu e meu marido, quando a gente tá às vezes em outros países da Europa, às vezes a gente fala inglês entre a gente em vez de falar em hebraico, porque não todos os lugares a gente se sente confortável em falar em hebraico, não todos os lugares a gente se sente confortável de mostrar quem a gente é, e por isso eu seguidamente falo para as pessoas do antissemitismo, e as pessoas acham que é mania de perseguição dos judeus, que tá tudo na nossa cabeça. Não tá. O antissemitismo existe. Judeus são mortos até os dias de hoje simplesmente pelo fato de serem judeus. Aconteceu há quanto? Foi 2 semanas atrás que mataram lá na Tunísia? Sim. Teve também uma pessoa que entrou com uma arma e matou judeus dentro de uma sinagoga na Tunísia. Simplesmente pelo fato de ser a sinagoga. Então, e essa é a realidade. A Aline fala como uma judia, né? Eu não sou judeu, e eu tenho uma afinidade, estudei muito, tenho bastante contato, então às vezes eu tenho medo, só por causa dessa identificação, né, de proximidade, porque tem lugares, né, que a gente está assim, se você for falar qualquer coisa em hebraico é bom pensar 2 vezes. Eu me lembro que eu cheguei num lugar, num país do mundo aí de repente o sujeito surgiu do nada e falou: o senhor está procurando sinagoga? Eu falei: não, sinagoga, o que é isso, né? Não, eu sou do Brasil, não sei nada, eu tô com o pessoal ali, porque eu fiquei, o cara saiu do nada assim e queria me tirar do grupo para me levar em um lugar que não é exatamente muito hospitaleiro para a comunidade judaica, né? E eu, por falar certas coisas, né? Israel merece críticas, eu acho que muita coisa que acontece no ambiente judaico de religião, como também no ambiente cristão, não é saudável, não é bom. A gente tem uma crítica que é baseada na avaliação, na sensatez e qual o desdobramento disso. Mas só o fato de você, por exemplo, dizer, olha, Israel e o povo judeu merecem muitos elogios é suficiente, porque ela não vai ouvir. Eu, como não sou judeu, vou ouvir coisas que eles não falariam na frente de um judeu. Eu já tive essa experiência no mundo. Que o pessoal não está sabendo, bom, como o cara não é, então deixa eu te explicar aqui. Nossa, e aí o pessoal tira o pé do freio, entendeu? Entendi, aí vai fala embora, mesmo. Fala à vontade, você escuta e ouve até, em alguns casos, eu até dei corda para ver até onde o cara vai chegar com a maneira que ele pensa. E realmente, em muitos momentos, é um negócio absurdo.